Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. Muita alegria que recebemos você aqui no programa e que você nos recebe aí na sua casa, na sua televisão, no seu computador, para mergulhar no mistério da Palavra de Deus do dia de hoje. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, se instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra do Senhor para nós no dia de hoje está em 1 João, no Evangelho de São João, no capítulo 1, nos versículos 45 ao 50. No versículo 51, a palavra de Deus diz o seguinte: Filipe encontra com Natanael e lhe diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: vem e vê. E Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro e diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta passagem fala de dois apóstolos do Senhor, pelo menos do seu chamado, do começo da sua caminhada com Cristo, que é Natanael, Bartolomeu e Filipe. Os dois, é interessante que os dois são israelitas, como o próprio Cristo diz, israelitas de verdade, judeus, que seguiam João Batista. Então eram pessoas que de fato já tinham uma vivência de fé, já tinham uma experiência com a verdade. Afinal de contas, João Batista é um ícone da verdade, né? Morreu pela verdade. Então, sem dúvida, os seus discípulos, que no caso eram Natanael e Filipe, entre eles, eram também seguidores dessa verdade, buscavam a verdade. Essa é uma realidade que nós precisamos entender. Há no ser humano essa sede pela verdade, o anseio pela verdade, o desejo de buscar a verdade. E assim, Filipe e Natanael, que seguiam João Batista, já estavam acostumados a ouvir a pregação incisiva, uma pregação forte acerca da verdade. Sem dúvida, Natanael e Filipe viam por várias vezes, por exemplo, João Batista falando para Herodes, para não ficar com a esposa do seu irmão, e dizendo mesmo para o próprio rei verdade se ele deveria seguir. E assim, sem dúvida, João Batista pregava e falava aos poderosos, aos humildes, esta verdade. E naturalmente, tanto Filipe quanto Natanael buscavam essa verdade. E talvez por isso, Jesus, no final do Evangelho, vai dizer, em verdade eu te digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, Jesus ele queria mostrar para os dois que a verdade estava também com ele, como estava com João Batista. E que, diferente de João Batista que pregava a verdade, Cristo é a própria verdade. Há um momento em que João Batista aponta para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus.
aquele que tira todo o pecado do mundo. Ou seja, eu falo para vocês da verdade, estou apontando para vocês, a verdade que eu anuncio está bem ali diante dos vossos olhos. Filipe, então, primeiro ouve Jesus, o vê, e depois vai chamar Natanael, né? E ele vai dizer, olha, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré. E aqui Natanael faz uma observação interessante. Ele vai dizer, mas pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Aqui uma reflexão sobre o que era Nazaré, né? E por que era tão mal visto, de certa forma, pelo povo judeu naquele tempo. Nazaré é um vilarejo, uma cidadezinha, uma cidade simples, humilde. O povo estava muito acostumado a ouvir coisas grandiosas acerca de Jerusalém. Jerusalém e vários salmos que vão exaltar a cidade santa, né? E Jesus não veio de Jerusalém, né? Jesus não veio de cidades importantes, mas Jesus veio de Nazaré, desse vilarejo ali da Galileia. Então, como se fosse ali um subúrbio, né? Ali nas redondezas, uma cidadezinha sem importância, do qual não havia vindo profeta nenhum. É curioso isso. Ali toda aquela região, né, da onde Jesus veio, ali tanto pegando aquela parte da Ásia, perto do Mar Vermelho, ali no Mediterrâneo, a parte do norte da África, ali no Egito, da qual a palavra de Deus está situada. Nada se fala de Nazaré no Antigo Testamento. Absolutamente nada. Não se escuta falar de nada. Tanto que quando vai falar de Cristo, no Antigo Testamento fala de virar de Belém, a cidade do rei Davi. Mas que não que nasceria, ou que seria criado nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Então, essa pergunta de Natanael é uma pergunta pertinente, considerando a história do povo judeu. Pode vir coisa boa de Nazaré? Afinal de contas, o que veio de bom de Nazaré? A história nada relata que veio alguma coisa útil, um profeta de importância daquele vilarejo. E, portanto, nasceu, ou melhor, foi criado, formado, o Filho de Deus. E é importante entendermos isso, porque quando nós falamos da humildade de Deus, geralmente nós lembramos da manjedoura, da simplicidade em que Cristo nasceu, aquele ambiente da onde viviam os animais. Mas Nazaré, da onde ele viveu ali seus 30 anos praticamente, boa parte da sua vida, não os 30 anos, teve a fuga para o Egito, né, uma parte que viveu ali, mas boa parte da sua vida, grande parte da sua vida, sendo formado por José e Maria em Nazaré. Portanto, é algo muito, muito importante se refletir, já que Nazaré é uma cidade simples, povo simples, e a simplicidade agrada a Deus. Esse é um ponto importantíssimo. Deus se agrada da simplicidade. Portanto, esse é um ponto fundamental para constatarmos de Nazaré. Outra realidade também que podemos dizer, isso não necessariamente com tanta evidência, mas Nazaré, olhando para quem foi José, né, também é um lugar de pessoas trabalhadoras, ou pelo menos de um grande trabalhador que foi José. São José é modelo de trabalhador, não só porque foi o provedor da casa de Nazaré, mas porque era muito bem conhecido, né, o trabalho desenvolvido por José. E a tradição vai dizer que José também era um benfeitor, era uma pessoa que era justa, né, diz a Sagrada Escritura. E justo aqui, claro, na Sagrada Escritura vai falar de santidade, mas justo também é uma pessoa que é honesta, uma pessoa íntegra, né? Então, São José é um modelo também de trabalhador, e podemos expandir, né? Sem cometer nenhum exagero, mas já que é uma cidade tão pequenininha, imagino que
ali a família de José e de Maria, e pessoas que também, de alguma forma, tinham esse espírito trabalhador, viviam naquela cidade. Portanto, podemos, além da simplicidade, apontar como característica também o trabalho, um povo simples e um povo trabalhador, ali na cidade de Nazaré. E também algo que eu acho que é importante, uma outra característica, que é a discrição. Um povo simples, trabalhador e discreto. Como pergunta Natanael, pode vir coisa boa de Nazaré? Ou seja, pode vir alguma coisa de lá? Nunca se ouviu falar de alguma coisa que veio de Nazaré. Portanto, essas três características, a discrição, a simplicidade e o trabalho, são características próprias daquela cidade onde foi criado Jesus. A gente vai aprofundar mais nessa palavra no segundo bloco, não sai daí, daqui a pouco a gente volta com mais programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com mais Palavra Viva, essa palavra do Evangelho de hoje que está em São João, no capítulo 1. A gente fala aqui do começo da caminhada de Natanael e de Filipe ao seguimento de Jesus. Terminava falando de Nazaré, que foi questionamento de Natanael. Pode vir coisa boa de Nazaré? E responde Filipe, vinde ver. Mas antes, para terminar aquela reflexão sobre Nazaré, podemos dizer então que é lugar de um povo simples, trabalhador e discreto. Alguns talvez podem apontar que Nazaré era uma cidade de pessoas ruins, né? Acho pouco provável, porque onde vivem pessoas santas, a santidade, a gente já diz que os vícios, os pecados, eles, né, de alguma forma influenciam. Eu digo com quem tu andas, eu direi quem tu és, não é isso? Ou seja, o vício, ele contamina, mas a virtude também. Acho pouco provável que uma cidade onde morou tanto tempo Jesus, Maria e José seja uma cidade ruim. Uma cidade pequena, portanto, tinha um contato com Jesus, com Nossa Senhora e com São José, e sem dúvida nenhuma a santidade deles contagiava toda aquela região. Então, quando Natanael pergunta, pode vir coisa boa de Nazaré, não é porque era um povo mau, mas é porque era um povo simples, um povo discreto, e porque em nada na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, cita Nazaré como cidade de algum profeta conhecido ou de algo relevante na história. Portanto, essas três características, trabalho, simplicidade e discrição. E a resposta de Filipe também é muito interessante. Filipe responde, vinde ver. Isso é muito significativo. Em meio a um questionamento
de Natanael, Filipe responde: vinde ver, veja você mesmo. E é uma resposta que nós podemos dar a todo questionador da fé. Ah, mas a igreja é isso, mas Jesus é aquilo, mas a religião é aquilo. Vinde ver você mesmo. Não acredite porque eu estou dizendo. Vinde ver. Veja você com seus próprios olhos a realidade do Evangelho, a verdade da presença de Cristo. Vinde ver. Às vezes você vai convidar alguém para poder participar de um encontro. Vinde ver. Não porque eu estou dizendo. Não porque eu estou falando de Jesus, mas venha conhecer Ele. A verdadeira conversão, ela não parte do convencimento de palavras, da força de palavras, da eloquência de pessoas. A verdadeira conversão, ela parte da experiência com o próprio Cristo. E que experiência viveu Natanael? Quando Filipe a palavra diz, Filipe retrucou, né, respondeu, vinde ver. Jesus, ele vê Natanael. Primeiro o exalta, né? É que imagino que quando ele já faz isso, ele já quebra uma muralha, né? Que uma barreira enorme que Natanael tinha colocado diante dele, de Jesus. Ele diz, eis um verdadeiro israelita, do qual não há falsidade. E olha que interessante. A falsidade foi algo que Jesus combateu em relação aos fariseus o tempo todo. Jesus combateu a falsidade dos fariseus, a sua hipocrisia. E quando ele olha para Natanael, ele diz, aí há um israelita de verdade, da qual não há falsidade. Então ele exalta, né, elogia Natanael. Naquele momento, sem dúvida, ele já quebra a barreira que ele havia colocado. E Natanael então pergunta, de onde me conhece? Ou seja, está falando de mim, você me conhece, alguém falou, né, de mim para você. E aí Jesus diz algo que somente Deus poderia saber, ninguém poderia dar notícia, né? Então antes de Filipe te chamasse, eu te vi enquanto estavas debaixo da figueira. Ou seja, provavelmente ele estava numa outra região, estava distante, né? E é interessante isso, porque Filipe diz para Natanael, vinde ver, mas vinde ver aquele que já te viu. Vinde ver, vinde conhecer aquele que já te conhece. Isso é o mais impressionante. Olha, antes de Filipe te chamar, eu já te vi. Antes de você me ver, eu já te vi. Antes de você me conhecer, eu já te conhecia. Esse é o nosso Deus. Às vezes você está aí, não sei qual a sua idade, qual o tempo que você caminha, mas Deus te conhece desde sempre. No ventre da sua mãe. Deus te desejou antes dos seus pais. Tem gente que pensa, né, você gosta de dizer isso, assim, que tem pessoas que pensam que existem no mundo para serem amadas. Né? Pessoas carentes. Eu quero ser amado, e fica nessa busca, mendigando o amor dos outros. Mas a verdade é que nós fomos amados primeiro, como diz 1 João, né? Primeira carta de São João, capítulo 4. Nós fomos amados primeiro. E é porque fomos amados que existe. Nós não existimos para sermos amados, mas é porque fomos amados que nós existimos. O amor de Deus a nós é que nos gerou, é que nos trouxe à existência. E isso é muito importante. Deus nos amou primeiro. Antes de nós o conhecermos, Ele já nos conhecia. Antes dos nossos pais darem notícia de nós, saberem que nós existíamos, estávamos ali, Deus já nos conhecia, já nos amava. Portanto, é importante entendermos que quando nós vivemos essa experiência com Cristo na igreja, nós não estamos indo ver alguém que vamos conhecer agora, né? Vamos aqui nos conhecer, como a gente vai encontrar com alguém e ali vai trocar uma conversa, né, para se conhecerem mutuamente. Não, Deus já nos conhece. Ele nos espera. Jesus esperava Natanael. Jesus esperava por Filipe. Jesus espera por você. Ele te espera também. Ele já te conhece. Ele já te deseja. Mas essa é a grande maravilha de Deus. Ele nos ama tanto
que Ele espera que nós livremente decidamos encontrá-lo. Tomemos a decisão de buscá-lo. Então, essa é uma realidade que nós precisamos ter no coração. O Senhor nos espera. Ele quer nos encontrar, mas Ele não vai forçar. Ele vai esperar o seu momento, no seu livre-arbítrio, na sua decisão pessoal de desejá-lo, de buscá-lo. E Ele aguarda você. Por isso, vamos rezar, porque falando assim, fica parecendo que é algo tão pessoal, de fato é, mas também o Senhor aguarda o seu filho, sua mãe, o seu pai, os seus parentes. Jesus os ama e os espera. Por isso vamos pedir que o Senhor venha com o teu Santo Espírito, por intercessão da Virgem Maria, para que possamos desejar que também os nossos parentes, amigos, conhecidos, aceitem Jesus, busquem o Senhor. E como diz no final do Evangelho, verão anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos pedir também que os anjos, principalmente o nosso anjo da guarda, nos ajude, nos conduza ao encontro com Jesus, a uma experiência verdadeira com Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mas diz Jesus para Natanael: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês, verás coisas maiores do que essa. E em verdade te digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Portanto, vamos pedir também que o anjo da guarda nos abençoe. Mas antes, uma coisa interessante. Jacó, que depois foi chamado de Israel, né? Jacó é o filho de Isaac, ele teve uma visão. Ele teve uma luta com o anjo, né? Aquela cena em que ele segura o anjo e diz: não sairás daqui enquanto não me abençoar. E naquele momento ele muda de nome, né? Ele passa a se chamar Israel, aquele que lutou com Deus. E ele teve uma visão, ele viu uma escada e ele viu anjos subindo e descendo sobre aquela escada, né? Ou seja, o acesso entre o homem e Deus, entre o céu e a terra. E é justamente por isso, por essa visão, né, que Jesus diz isso para Natanael: verás anjos subindo e descendo, ou seja, aquela escada de Jacó, né, aquela escada que Jacó, Israel, havia visto, ele virá acontecendo sobre o Filho do Homem, sobre ele. Ou seja, é como se Jesus dissesse: sabe aquela visão que Jacó teve? Era sobre mim que ele falava. Sabe aquela visão que Jacó teve? Eu sou maior do que Jacó. E na verdade, Jacó foi chamado de Israel, é o povo de Israel, né? E Jesus primeiro vai saudar Natanael como o ex-israelita, ou seja, alguém que é filho do patriarca, né? Dos patriarcas, do povo de Israel. Ou seja, só para assegurarmos aqui o que Jesus está fazendo, né? Linkando essa realidade do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Peçamos então a intercessão dos anjos da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou piedade divina, sempre me rege, me guarde, governa e ilumina. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar
medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.